Às vezes o pessoal fica ali tentando deixar a bicicleta perfeita, as coisas técnicas, isso, aquilo. E não tem solução perfeita. É tipo, arrancas como é que tem e vai e faz. É acho que um bocado isso, assim. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Os nossos convidados de hoje são o Artur Vieira, da Oficina 35, um projeto onde se afinam mais do que bicicletas, afinam-se também sonhos, viagens e vidas em movimento. Ao lado da Michelle, companheira de aventuras e cúmplice de pedaladas, fizeram-se à estrada para explorar os vulcões do Equador. Nesta conversa vamos acompanhar a travessia deste país sul-americano, de coração quente e sol em ebulição. Vamos falar de altitudes, atitudes e daquelas estradas que sobem mais do que muitos querem, mas revelam paisagens que poucos esquecem. Uma viagem a dois, num país de fogo, em bicicletas cheias de histórias. Olá, Artur e Michelle. Olá. Bem-vindos. Obrigado. Estamos a gravar na Oficina 35. Escolhemos este local, imagino, porque é aqui o vosso espaço. Agora, qual é que foi a razão, o sonho que levou a criar esta oficina? Bom, eu ando de bicicleta desde miúdo e viajo, acho que a primeira viagem foi com 17 anos e sempre tive imensa dificuldade em ter uma oficina que atendesse as minhas necessidades, ou uma loja que seja, no sentido de preparar a bicicleta e ter a bicicleta pensada para a viagem, depois tipo transmissões, partes técnicas. E estava sempre a chatear o pessoal nas lojas e olha, será que é porque vocês não importam essa marca, não importam aquilo? Então até que chegou o momento de viemos a ter a loja. Então a loja quando nasceu foi um bocado já focada em commuting, que é o pessoal do dia a dia. Sim. Aí também nas viagens, né? Então a maior parte dos acessórios que vem aqui são acessórios para viagem. Muito bem. Muitos viajantes têm já falado aqui desta vossa oficina. Portanto, é bom. Muito bem. Agora, qual é que é a vossa primeira memória de uma bicicleta? A minha era caindo. A minha era indo para a escola. Eu cresci eu morei alguns anos numa cidade do interior no Brasil, no estado de São Paulo, e eu ia de bicicleta para a escola. Como é que era a bicicleta? Qual é que era? Era uma Caloi, que é a marca do Brasil, e vermelha, com um cestinho na frente. E eu lembro a descer a rua, toda animada depois na volta para casa. Espetáculo, muito bem. E a tua? Lembras? Era uma BMX toda cromada, né? E tinha os componentes azuis. E lembro da primeira vez que fui andar, saí com a bicicleta da loja. Saí e fui logo pro chão, assim, tipo, não sabia andar ainda. E como é que aprendeste a andar? Aprendi logo tipo, no dia seguinte. Quer dizer, sabia andar mais ou menos, mas acho que era uma bicicleta demasiado grande para mim na altura. E pronto, depois aprendi a andar e peguei gosto. E nunca parei de andar. Desde os 6 anos ou 7 anos. E atualmente, qual é que é a vossa utilização das bicicletas? Além da profissional, mas a pessoal? A minha diária, algumas voltas, viagens, e tenho feito nos últimos anos algumas provas de ultradistância, que está um bocado em alta agora, mas é sempre um bocado pensando naquilo como uma viagem ou como uma corrida. É mais isso, sim, meu foco hoje. Para mim, alterna. Eu uso a bicicleta no dia a dia também para deslocamento. Gosto muito de fazer brevês, que são eventos não competitivos de longa distância. Até o meu último foi nesse último fim de semana. E adoro viagens. O Artur sabe, sempre que fizemos várias viagens juntos, mas também faço algumas viagens sozinha e recentemente fiz viagem, uma amiga se juntou a mim nos últimos dias e também trabalho com isso, trabalho como guia de viagens de bicicleta. Muito bem. E por falar em viagens, qual é que é a primeira memória de uma viagem sem bicicleta ainda? Ou foi logo com a bicicleta a primeira viagem? Nossa! Ou da vida? Pode ser, não, é cada um individual, cada um individual. É que juntos foi com bicicleta. Então primeiro nos conhecemos por causa da bicicleta. Exato. Então individual, primeiro, sem bicicleta, a primeira. Se recordem. Boa pergunta. Provavelmente alguma viagem com os meus pais. Meu pai trabalhava numa empresa que tinha algumas colônias de férias
e fomos passar alguns dias de férias. Tem que férias aí, no Brasil, sítio. talvez. Eu acho que lembro de irmos à praia ou alguma coisa assim, com meus pais, também alguma coisa assim. Tu também moravas em São Paulo? Morava em São Paulo, mas meu pai sempre gostou de andar pelo mato, então íamos muito para as zonas assim do interior do país e pronto, tínhamos uma altura que tínhamos casa na praia, íamos à praia com alguma frequência, então era isso. Sim. E como é que foi a primeira viagem de bicicleta? Qual é que foi? Como é que lá chegaram? Ou juntos, só logo a primeira, ou não? Provavelmente não. Eu lembro bem da minha primeira viagem de bicicleta. Foi um amigo que organizou e fez alguns convites. E eu não tinha muita ideia de onde eu estava me metendo. Foram 3 dias, 2 dias com bicicleta e um dia só para relaxar. E fomos para a cidade mais alta que tem no Brasil, que é Campos do Jordão. Então foram o Giba. Não, está a 1.100 metros ou 1.200 metros, uma coisa assim. Fizemos 50 quilômetros no primeiro dia e nisso havia uma serra de 20 quilômetros. E eu estava com uma bicicleta dobrável, aro 20. É duro. Em alguns momentos eu brincava que eu ia enfiar minha bicicleta. Ela falava, ela dobra, eu chamo a ambulância e entro na ambulância, não tem problema. Boa sensação. Bem, acho que a minha primeira, posso dizer que foi de um dia, assim, para mim, né, quando criança, morávamos num lugar chamado Aldeia da Serra e fomos até Santana do Parnaíba, que era a cidade vizinha ao lado. Tipo, fomos de manhã e voltamos à tarde, fui com o meu pai, tinha tipo 11 anos de idade, uma coisa assim, uns 50 quilômetros. Pronto, depois a outra foi o meu pai que me empurrou um bocado. Eu andava de BTT e ele dizia, tens que viajar de bicicleta, esse negócio do BTT não tá com nada. E com 17 anos fiz uma viagem por uma zona do Brasil, que é a Serra da Mantiqueira, que é uma zona para essa zona que eu andei, estava aos 1.100 metros mais ou menos, sempre em Mata Atlântica, e fiz uma viagem de uma semana. Foi essas primeiras, assim. As primeiras experiências de... Muito bem. Viagens. Então, a partir daí, começaste a viajar, nunca mais paraste? Fiz sempre... Pronto, fiz pequenas viagens, fiz uma viagem longa, que foi o que mais marcou, assim. Foi uma viagem para aí de 5 meses. Isso é muito longa. E foi onde? Foi na Patagônia. Okay. Foi antes ou depois do Equador? Foi antes do Equador. Então vamos fazendo assim, vai contando as viagens até vocês se cruzarem e fazerem a primeira viagem. A primeira viagem, acho que... Depois você fez algumas viagens também? Não, antes não. Mas acho que... Não, a gente já... acho que nós começamos... Eu era mais os brevês. E aí eu fiz essa viagem com esse amigo, com um grupo de amigos, e depois nós estávamos juntos já e fizemos algumas viagens juntos de fim de semana, algumas viagens de férias, fomos para a Patagônia, o Equador, fizemos Jalapão, fizemos coisa de fim de semana, de feriado, coisas assim. E nesse meio tempo também eu organizei uma viagem para mulheres, 10 mulheres no fim de semana, e também eu queria ter a experiência de viajar sozinha e fiz uma viagem de 3 dias sozinha pela Mantiqueira também, mas numa outra região, diferente de onde ele começou. Ok. Então a primeira que fizeram juntos foi onde? Foi qual dessas? Foi a Uruoca. Foi a Uruoca no Carnaval, acho que foi, né? Também é mesmo... E onde é que é? Qual é que é? Isso é região de Minas Gerais. Ok. Essa Mantiqueira é uma cordilheira, né? Só que mais baixa do que a Cordilheira dos Andes, mas tem tipo 1.000 quilômetros de extensão. Então e sobes até... Espera, fact check. Michel vai fazer o fact check. 500 metros. 500 quilômetros. 500 quilômetros. Sim, mas pronto. Não, 1.000 quilômetros é estrada, desculpa. Existe uma estrada que chama-se Transmantiqueira, roda 1.000 quilômetros. Isso, que tem as curvas. De onde começa até termina são 1.000 quilômetros. Só para quem não viu ou não sabe, antes a Michel, o grande papel da Michel é o fact check e vai garantir que todos os factos que o Arthur diz estão certos. O papel da jornalista. Ela vai controlar. Mas isto foi só um mal-entendido. A estrada tem 1.000 km. Sim, é a estrada. A cordilheira é que são 500. Mas 500 km é uma grande cordilheira. E é fixe porque aquilo, imagina, como ela desemboca no mar, né? Uma cidade que é Paraty, e dali começa a subir.
Ok. E pá, aquilo vai até 2.000, o ponto mais alto são 2.700 metros, acho eu. Pronto, ali já só chega caminhando e pronto, depois vai aquele sobe e desce, mas cruza 2 estados e entra um bocado num terceiro estado, mas é bastante grande, assim. E quando começaram a viajar juntos, correu tudo bem? Ou é... Se quiserem falar. Não, Ou como é que se adaptaram? Porque o ritmo, imagino, os vossos ritmos são diferentes. Acho que o grande desafio que há na bicicleta é o ritmo de ser muito diferente, não é? Poder ser diferentes e encaixar. Como é que foi convosco? Acho que no geral corre bem. Ele é mais forte do que eu, no geral. Mas já houve viagens em que calhou dele tá se sentindo um pouco mal e naquele dia, por acaso, eu tava um pouco mais forte. Eu como mal, né? Então também não me alimento, às vezes, ele passa muito mal porque gosta de experimentar muita comida de rua de qualquer jeito. Então eu sou mais cuidadosa com isso. Mas no geral corre bem. Ele para muito para fotografar, então se eu estiver mais lenta, isso não é um problema. O ritmo, acho que... Sim, e também é aquela questão de... Não é uma coisa combinada, mas a gente tem uma divisão de tarefas praticamente intrínseca. Então a gente já sabe o que cada um vai fazer, o que são pontos fortes ou fracos de cada um. E eu acho curioso porque em cicloviagens, toda vez que alguma coisa corre mal, parece que liga um chip e eu não fico nervosa. E falo assim, ok, temos um problema, temos que resolver, e é isso e aquilo, e vamos assim, e corre bem. Tudo passa. É mais fácil, acho que em cicloviagem do que em casa. Mais fácil. Porque às vezes já perguntaram para mim assim, mas é mais fácil em casa, tipo dia a dia, ou na viagem? Porque tem gente que diz que é mais difícil na viagem. Eu falo, não, acho que na viagem, apesar de que tem muitos fatores externos que estão fora de casa, acho que na viagem é mais fácil. Não sei. Tirando do Equador. Sim, o Equador tem ali umas questões. Particularidades por causa da... Já vamos falar? Aguentar? Vamos aguentar aqui. Michelle, depois disso, até foi comprar um GPS para ela. Então começaram, fizeram várias até o Equador, já foi há uns anos, já foi em 2014, ok? Fizeram no fundo, e foram aprendendo viagem após viagem, ou não, em termos de equipamento, aquelas coisas, ou já estavam em velocidade de cruzeiro, já não... Acho que no geral nunca tivemos muito problema com o equipamento, assim, já tínhamos mais noção. O que varia um tanto é dos destinos. Então, nós tínhamos feito, por exemplo, o Jalapão, que todos os dias a temperatura era acima de 42 graus, calor e muita areia, e o Equador, por exemplo, que era frio. Ok. Então... eu acho que às vezes eu tô sempre... Mudei de bicicleta várias vezes, então é sempre um bocado... Se calhar até uma viagem perto da mudança da bicicleta, sempre na minha cabeça fica um problema de... Podia ser um bocado mais pragmático, mas fico tentando achar soluções melhores, acaba sendo um problema. Mas é um problema que eu crio, tipo, não tá lá. Podia não ter esse problema, então Ok. Mas acho que é ok pra gente, assim, a parte... Ok, muito bem. Então foi progredindo. Então como é que surgiu a ideia do Equador? A Michelle tem sempre as piores ideias, as melhores, mas eu acompanhava um ciclista viajante que é o Cass Gilbert, que tem o blog Wild Outriding, e ele ficou um bom tempo no Equador, e as fotos são incríveis. E eu vi aquelas fotos e estava procurando um destino para as férias e falei, olha, é para o Equador que nós vamos. Nunca fui para os Andes, quer dizer, nunca tinha ido até então. Sim. E eu falei, tá aqui minha proposta e vamos pensar numa viagem. Ok. E como é que começou depois a rota? Como é que começou a ser desenhada? Ou... Nós tínhamos visto no bikepacking.com, eu acho que o Kes, né? Sim, foi ele que fez. Já tinha escrito, fez a rota com a ajuda de 3 irmãos que são equatorianos, vivem lá e viajam de bike. E desenharam a rota, o Kes foi várias vezes, acho que para o Equador. Sim. Então desenharam a rota toda, aquilo era muito grande para nós, não ia dar tempo e eram lugares também que na altura com a bike que nós íamos não era muito favorável, tipo, eles estavam a usar pneus tipo 3.0 para coisas que para nós não ia dar naquela altura. E também queríamos também não só andar de bike, né, tipo, queríamos também curtir um bocado do lugar.
e acho que foi vendo isso, né? A partir Sim, disso... a rota chama Transequador e tem algumas coisas que falamos. Eu queria mesmo para a região de montanhas, a região dos vulcões, tanto que ali é chamado de Avenida dos Vulcões. Então, e eram férias no meu trabalho, então eu não tinha tempo para fazer a rota completa. Então separamos o que eu considero a melhor parte. Ok, então pegaram na rota do Transequador e fizeram uma parte dela, ou a melhor parte? Ou... Sim, um pouco num estilo mais livre, assim. Eu nunca gosto de fazer... Eu até brinco, que falo que eu desenho um caminho, um percurso e mudo sempre. Porque alguém dá uma sugestão de uma estrada, alguém fala de uma outra cidade ou de uma outra vila, então... Alguém que encontras no local ou já previamente lembras? Às vezes alguém que encontro no local, ou alguma coisa que descubro pelo caminho. Então, e o Arthur acaba por embarcar nas minhas ideias. E eu gosto também dessa combinação. Não é só passar, mesmo que a viagem de bicicleta seja mais lenta e já dê tempo de ter mais contato com os locais, eu também gosto de parar um dia ou dois, dependendo de onde for, conhecer um pouco mais. Mas essa viagem nós tínhamos alguma informação, que estava lá no bikepack.com, mas escrevemos para o Kes, que nunca respondeu. Entretanto, pensamos assim, ok, então vamos falar com quem é que manda naquela cena, que são esses 3 irmãos. Escrevemos para eles, nos receberam na casa deles. Super simpáticos. E, mesmo abriram, tipo assim, todos os mapas que ele tinha, tipo cartas militares, cenas, mostraram tudo, perguntaram se tinha um GPS, entreguei o GPS na mão, começaram a carregar os tracks todos no GPS. Na altura usavam um GPS desses mesmo de caminhada. Carregaram tudo no GPS. E ficamos lá um dia com eles e no dia seguinte arrancamos. Mas eles, quando viram nossas bikes assim, a Michele, pronto, entrar um pouco na parte técnica, a Michele tinha uma BTT dos anos 90, mas pronto, toda remodelada, mas forqueta rígida, V-brake. E eu tinha uma Surly, mas era travão V-brake também, mesmo, basicamente era a mesma bicicleta, tipo... E quando eles olharam a bicicleta, eles falaram assim, qual que é o tamanho do pneu? Eu falei, 1.75. Ele, vocês vão sofrer um bocado de pedras desse tamanho. E nós, pronto, é o que nós temos. Ele, mas bora, esse é para fazer. Esse é o espírito. E pronto. E em quanto tempo é que foi a viagem, que fizeram o vosso tempo? Eu tinha provavelmente uns 15 dias de férias, então contando o tempo de deslocamento até Quito e tudo mais. Pedalamos uns 8 dias ou 10 dias. Acho que uns 10 dias, talvez. Muito bem. Então, como é que foram esses 8 a 10 dias de subida? Só foi subida. Os Andes, não sei se sabe, os Andes, era para os Andes. Não sei, já me quero a praia? Bom, não existe parte plana. Ou estás a subir ou estás a descer. E é muito mais rápido, é a descida, geralmente, não é? É muito rápido a descida. Você acaba logo. Eu lembro que a gente ficava, sei lá, fazíamos 30 ou 45 quilômetros, eram, 20 quilômetros, 30 quilômetros a subir, e depois baixávamos para a mesma altitude no restante do pedal. Sim. Sai de uma aldeia, sobe o passo, faz um passo, né? Aí, pronto, desce para outra aldeia e, tipo, fala fogo. Aí olhávamos no altímetro, assim, saímos de, tipo, 3.000, íamos para 3.700 e voltávamos para 3.000. Não é possível. Todos os dias? Todo dia era, tipo, isso, assim. Mas as paisagens eram... Sim, são espetaculares. Sim, a viagem começou por uma antiga... Como que tem aqui as ecopistas? Sim. Então também era uma antiga linha férrea que eles transformaram numa ciclovia. Então havia pessoas ali para passear, treinar e tudo mais. Essa foi a subida mais tranquila de toda a viagem. Mesmo Mas assim, ainda era uma subida. 2% ou 3%. Sim, e depois fomos explorando e fomos sentindo mais também a mudança de paisagem. Quando chegávamos mais perto dos vulcões, passamos por 3. Sim. Mas iam perto mesmo dos vulcões? Sim, saímos dali de Quito, né? Sim. Fomos em direção à casa dos irmãos Dahmer. Foi um bocado engraçado porque chegamos assim, tínhamos a morada, tínhamos a localização do GPS, porque não tinha morada, era no meio do mato. E entramos assim em uma grande finca, tipo, com cenas de genética de gado, uma coisa qualquer, assim, já não me lembro. Finca é uma quinta. Uma quinta, Isso é uma quinta. Uma coisa assim muito específica, não tinha nada a ver com viagens, tipo...
pá, carros de leite, para cenas assim, para levar leite. Pá, não tinha nada a ver pensando bem, os caras estão no lugar errado. Sim. Nós fomos lá, entramos num escritório, tinha lá um senhor assim com uma grande barba, que acho que era o pai deles. Era o pai. E milhões de troféus assim na parede, nosso fogo cheio de prêmios. Ele, não, já vou chamar meus filhos. Sim. E pronto, aí vieram, nós receberam, e dormimos lá uma noite. E dali seguimos pro sentido pro parque... Pro Cotopaxi. Pro Cotopaxi. Foi o primeiro vulcão. Quer dizer, o primeiro não, porque em Quito nós fizemos uma volta também. Em Quito tem o vulcão chamado Pichincha. E lá tem um teleférico. Então consegue se levar a bicicleta e o pessoal usa muito para descer. Faz downhill. Nós fizemos isso. Levamos a bike de teleférico. Sim, mas não descemos o downhill. Fizemos para uma outra estrada que era mais longa, contornava a cidade de Quito e entrava pelos bairros mais periféricos. Até não encontramos, acho que chegamos num bairro mesmo, havia um agente de trânsito e ele não deixou que nós terminássemos a volta na bicicleta. Como é que fizeram? Ele nos enfiou dentro de um autocarro e falou: leve esses dois pro centro. Porque dizia que era um bairro perigoso e tal. Não, mas nós viemos de São Paulo, tá tranquilo? E ele, não, vocês não vão pedalar por aqui. Meteu nós dentro do autocarro, um autocarro de linha, tipo, entramos dentro da bicicleta. E o downhill, voltando o downhill era daqueles, não fizeram porque era super steep? Era bastante técnico. Tivemos sempre a descer por pedras, mas era uma estrada que acho que dava manutenção nas pistas. Então não era a parte com saltos e coisas assim. Mas ainda foi sempre um bocado cheio de pedras. Porque na Nicarágua, que é um vulcão, que é o Cerro Negro, que é também, mas desce com não é umas sandboards, é uma tábua a fazer, não é sandboard, mas é volcanoboard. Mas aquilo é inclinado e se calhar deve ser uma coisa desse tipo de bicicleta, provavelmente devia ser uma coisa muito... Isso era muito, eram drops e depois rampas e aí fomos um bocado pela estrada. Sim. Não é minha praia. Quilómetros. E fomos sentido pro parque, né? Sim, aí fomos pro Cotopaxi. Cotopaxi foi... O parque é lindo e a ideia era fazer um caminho por dentro do parque. Que até tinha sido a dica dos irmãos. Sim. Mas nós chegamos a um portão. E uma placa gigantesca a dizer propriedade privada. No parque? No parque. Fazia borda com o parque, né? Sim. E dizia, se passar esta placa, se passar desse portão, que dava para passar, como que era? Tipo, chamaremos a polícia e entregaremos todos os seus pertences à polícia, tipo, só sai daqui com a polícia. E nós pensamos assim, se calhar vamos voltar para trás. E começou a nevar, estávamos a 4.000 metros. Estava a chover. Começou a chover. Chover e depois nevar a 4.000 metros e... Um frio. Nós paramos como não está tendo, tipo... Então é este o acampamento? Sim. Estamos... Então, o que é que aconteceu aqui? A Michelle disse que não tinha neve, mas acho que a neve já derreteu. A neve estava lá em cima. Não, estávamos a cruzar o parque, essa estrada passa a volta dos 4.000 metros. Sim, 4.000, 4.050. E começou, o tempo estava muito ruim, não víamos nada, estava muito frio, nós estávamos todos molhados e decidimos parar para acampar, até porque também encontramos uma placa, dizer, não passe deste sítio ou terá teus pertences confiscados e entregues à polícia. E quando nós montamos a barraca não dava para ver nada, aqui eram nuvens que tampavam esse vulcão e entramos e ficamos ali a nos aquecer e à espera da chuva, a esperar que a chuva passasse. E quando saímos, essa foi a surpresa, essa paisagem linda. Porque estava tudo nublado, não é? Não víamos nada. Sim, não víamos nada, não tínhamos ideia de em que parte do parque estávamos exatamente a acampar, em termos de visão do vulcão. Porque embora o parque seja ao redor do vulcão, em alguns pontos não é possível vê-lo, porque há outros morros, há outros vulcões também. E é proibido acampar no parque. Essa foto é um bocado proibido. Já prescreveu. Sim, e ficamos na conversa do tipo, vai aparecer alguém no meio da noite. Por sorte não apareceu ninguém, no dia seguinte levantamos acampamento e... Sim. Aí estão aqui as bicicletas também, por norte. Ai, cara, que coisa, não. E a seguir, continuaram a pedalar ou ficaram... Sim. Dali seguimos voltamos uma o parte parque, do caminho que nós tínhamos feito e saímos por outra entrada do parque. Um dos irmãos tinha dito que depois, eu lembro deles dizerem, vamos passar por um portão, começas a descer, vai entrar num vale
e ele disse assim, olha, não para no vale, não fica parado ali, tipo, passa porque é uma propriedade e ele não pode passar. E, fiquei com aquilo, mas quando nós vimos a placa era um bocado assustadora. Aí eu pensei, se calhar deixa pra lá, damos a volta, não somos de cá também. Sim, e também respeitar Sim, os locais. Sim, que é importante também. Sim. E dali, então... Aí o destino era o próximo vulcão, que na verdade é um vulcão extinto, e tem uma lagoa, que é o Quilotoa, Ok. que é lindo, eu tinha as fotos da cor da água espetacular, tirando o fato que nós chegamos lá e estava nublado. Pois, porque quando tá sol fica aquela tipo verde assim, esmeralda. Sim. E pronto, mas quando nublado não fica muito, fica meio cinzento. Sim, acho que essa foi a parte mais difícil em termos de subidas e descidas, que era onde nós subíamos bastante e depois descíamos, quase a mesma coisa. E eu lembro também de encontrarmos muitas crianças, então tem... Indo pra escola, né? Sim. E tipo de uma aldeia pra outra, sabe? E elas eram sempre muito interessadas e curiosas, então tinha um menino com pernas de pau a caminhar e a fazer graça. Tinha 3 irmãos que estavam super contentes a contar que tinham ganhado a medalha no futebol. E também umas raparigas. Te empurraram na subida, né? Te empurraram, depois vieram me empurrar. Aí nós descemos da bicicleta, fomos na conversa com eles também. Então... E eles interagiam porque vocês eram estrangeiros ou porque a bicicleta era alguma coisa diferente? Um misto? Eu acho que um misto. Eu acho que a bicicleta também te aproxima um bocado das crianças, né? Porque acho que a bicicleta é uma cena super fixe para as crianças. Então acho que te aproxima um bocado, te coloca um bocado quase que na mesma altura ali da criança, né? Tipo... E acho que para a criança também, quando vem alguém de fora da tua casa, é sempre uma novidade, né? Para a criança. Então acho que a criança vê alguém de fora e numa bicicleta, porque ela também anda de bicicleta, tipo, não vê num carro. Eu acho que gera assim uma cena tipo, uau, é uma pessoa de fora, é uma pessoa também igual a mim, que também anda de bicicleta. Tipo, não é igual o meu pai ou a minha mãe que andam de carro, estás a ver? É uma cena assim, acho que... por isso que acho que o pessoal que viaja de bicicleta, as crianças também aproximam-se em bué. Eu acho que eu vou um pouquinho além. Eu costumo dizer que a bicicleta abre portas. Porque é mais fácil de você começar uma conversa quando você vê alguém viajando de bicicleta. Então as pessoas têm curiosidade. Talvez em alguns sítios da Europa seja um pouco diferente, porque estão mais acostumados. Mas pelo menos a sensação que eu tenho na América do Sul é das pessoas ficarem curiosas. Você vem de onde? Você vai para onde? Mas você pedalar tudo isso? Que distância longa? E quanto tempo? Então, eu acho que abre espaço para várias perguntas e também abre espaço para interagir mais com os locais. Tá. Também acho que sim. Tenho experienciado mesmo. Concordo inteiramente. Não é preciso fact-check. Está aprovado. Ok. E depois, por onde é que continuou mais? Quilotoa, né? E daí apoiamos o... de Quilotoa, a parte que eu falo, que é também para experienciar coisas locais. Sim. Nós sabíamos que naquela região haviam feiras, ou os mercados, né? Os mercados abertos em cada aldeia, cada cidade, Sim. de acordo com o dia. E uma das mais famosas era a feira de sábado, numa cidade chamada Zumbawa. E falei... É isso que nós vamos fazer hoje. Então foi o dia mais curto da viagem. Lá, né? Não tinha. Não, tinha a feira. Sim, mas só tinha feira. Não tinha mais nada. Não tinha nada, tipo... Nós chegamos, nos hospedamos no hotel, né? Sim, no hostel. Tipo, no hostel. Era só feira, tipo... Sim. E feira local, com comida ou roupa também? Tudo. Feira, inclusive animais. Que traz da cidade, animais. Mas animais tipo vivos, né? Sim, para vender porcos, vender galinhas, vender lhamas. Então acho que também é isso, movimentava a região, as pessoas estavam super bem vestidas, assim, quando pareciam suas melhores roupas, então como se fosse a missa de domingo. E lembro também de espreitar as frutas diferentes, aproveitar para comprar algumas coisas para comer, que eram bem gostosas. E é isso, é algo também muito, muito local, muito tradicional, então... Compraste algum vestido? Não, só comida. Só comida. Não, comprei granadilhas. Isso é tipo um maracujá extremamente doce. Sim.
Mas foi giro. Foi um descanso então. Foi um dia assim, de relaxar. Sim, depois dali a ideia era seguir sentido Chimborazo, que é... O Chimborazo, todo mundo pensa no Everest, que é a montanha mais alta do mundo, mas o Chimborazo é o ponto mais perto do Sol. Está no Equador. Sim, porque está no Equador. E fomos nesse sentido. Nós tínhamos um percurso mais ou menos pré-definido, que passava por uma cidade chamada Angamarca. Mas para chegar lá, também questão de tempo, nós fomos num autocarro local, que foi também uma experiência única. Jesus, Com galinhas. Aquilo era tudo, tipo... depois não tinha... Nós fomos em pé, pronto, eram estradas da Cordilheira, né? Então, imagina, o autocarro quando passava assim, ia tipo, a frente do autocarro ia tipo no vazio, assim, tá vendo? E nós em pé, assim, a olhar, ia chover constantemente, aquele barro vermelho. Eu pensei, estamos mortos, né? As bicicletas lá em cima. As bikes, quando nós fomos apanhar o autocarro, o rapaz que ajudava, assim, o motorista, simplesmente, naquelas, olha, eu vou te ajudar a amarrar a bike, porque eu também não queria perder a bike, né? Mas não, para mandar as bikes assim para cima, para um gajo, tipo, amarrou aquilo de qualquer jeito, eu pensei, chegou uma altura que eu pensei, as bikes já foram, aquela pressa para sair. E aquilo era sempre para dar ali na estrada, eu pensei, passava cada buraco, eu pensei, já perdemos as bikes. As bikes tínhamos lá para ir 4 alforjes lá em cima também, já saiu voando tudo, né? Sim, eu ficava sempre de olho para ver se não ia voar alguma coisa pro precipício. Nós ficávamos na janela, olhar pensando se não voava uma bagagem nossa. E aquilo era tipo, parava no meio da estrada, imagina, o gajo chegava numa aldeia, parava na estrada, dava um grito no nome da aldeia, as pessoas saltavam para fora. E quando foi a nossa hora, foi um bocado a mesma coisa. Sim, também naquela correria para tirar as bikes lá de cima e tudo mais. Vai, nós saltamos para fora, para jogar as bikes no chão, olha, tchau. Sim, e aí foi mais uma mudança na viagem, porque... curioso, tinha alguma coisa naquela cidade que não estava certo. Primeiro que tinha a chuva, que estava super forte, e o caminho que nós tínhamos para passar, nós perguntamos ali, falaram, nem 4x4 passa quando chove desse jeito. Então já imaginamos, ok, vai ser um desafio para fazer essa subida empurrando a bicicleta, porque esquece, pedalar é impossível. E também sentimos não sei, foi o único lugar do Equador que a gente se sentiu mal. As pessoas um bocado esquisitas, assim. Não eram muito receptivas e tudo mais. E aí acabamos tendo ok, vamos voltar. Voltamos para Zambala e depois vemos o que fazemos a partir dali. Metemos as bikes pedimos para um rapaz meter a bike numa caminhonete, pagamos e ele levou a gente até uma outra cidade de volta. E dali pegamos um outro autocarro, que já era mais ajeitado, e fomos para Riobamba, que era uma cidade maior. E essa parte foi super divertida, porque não tinha lugar para nós sentarmos e o condutor falou, fica aqui na frente comigo. E depois até apareceu um lugar, o Arthur foi para trás e eu fiquei ali. Foi o tempo todo na conversa com ele. Tomamos gelado juntos. Aquela foto do Michele, o condutor a conduzir com um gelado na mão, conduzir só com uma mão o autocarro, e a Michele e o condutor com gelado. Não é problema. Exato. Sim, aí já voltou a simpatia que nós vimos nos outros sítios. E ali recalculamos o caminho para ainda com destino ao Chimborazo. Okay, que é na rota do Transequador, já em passa por ali. Sim. Mas para nós era tipo muito, imagina, de um vulcão ao outro, sei lá, 200 km, tipo, não dava para o nosso tempo. Né? Vocês passavam o dia todo a pedalar? Quase o dia todo. Mas também sem pressa, sei lá, 50 km num dia. Mas com essas subidas sim, também? Sim, eu lembro de um dia fazemos 30 km, tínhamos subido, sei lá, 1000 e poucos metros. Tipo, sim, acho que teve um dia de... Acho que teve um dia que o total foram 30 km e nós subimos 1.400. Sim. Então ainda teve descida nisso. Também quando nós entramos no parque do Cotopaxi, voltando um bocado atrás, íamos ficar num alojamento. E o alojamento tinha 3 opções, tipo quarto... Era camping quarto compartilhado com os escaladores. Porque o pessoal sai dali para escalar e saem de madrugada. E nós queríamos descansar. Aquela coisa de quarto compartilhado sempre uma confusão. E tinha a ala VIP. A ala VIP, que aquilo era um lodge, né? Então, as janelas de vidro viradas para o vulcão. E a Michelle estava morta. Estava super cansada. Quando eles falaram... quando eles deram 3 opções, quando ele terminou... temos um quarto, Michelle, é o quarto. Eu nem quero saber quanto é que é, o que é, o que não é. A hora que ele falou o valor, eu ainda falei assim, o quê? Com a cotação do dólar nesse momento, ficamos 2 dias. Tanto que no segundo dia ela não queria ir embora. Ficamos mais um dia. E era lindo, porque eu olhava, abria a janela e
tinha um vulcão. Pra Sim. mim, aquilo ali é impagável. Tem uma coisa com vulcões... No primeiro dia, nós contratamos o serviço completo com jantar, né? Porque também não tínhamos muita comida, nem não tínhamos que comprar comida, então pensamos, contratamos jantar e guardamos a comida para seguir a viagem, né? E no primeiro dia, passamos um bocado de fome, porque um restaurante normal não era para pessoa que estava pedalando o dia todo. Já no segundo dia, eu já perdi a vergonha, pedi mais comida. Deram mais sopa com abacate dentro e coisa assim. Tipo, eu lembro até hoje dessa sopa. Era uma sopa de batatas com queijo e fatias de abacate. Uma das melhores coisas que eu comi na vida. Saborosíssimo. E pronto, fomos sentido pro Chimborazo. Voltamos pro Chimborazo. No Chimborazo nós fizemos uma estrada, teve uma parte que era uma estrada de alcatrão. E ali é uma região chamada Arenal. Basicamente areias. Areia para todos os cantos e um vento. Era muito vento e aquelas rajadas de vento com areia, assim, né? Tipo, estás no guincho, sabe assim, aquela... Era tal 1.65 e os pneus 1.65. Não era a melhor coisa para andar na areia. Não. Era... Mas essa parte tinha um bocadinho. Tinha um bocado de alcatrão. Essa parte ajudou. Mas essa parte foi a mais alta, subimos a 5 mil metros. E como é que já estavam aclimatados? Acho que sim. Não sentiram nada? Acho que o único dia que eu passei um pouquinho mal com dor de cabeça foi no segundo dia em Quito. Então foi bem no início mesmo, que foi a diferença de São Paulo para Quito. E depois isso de ter ido devagar com a bicicleta fez com que eu não tivesse problema nenhum de mal de altitude. Também ficamos em Quito acho que 2 dias e hidratando bastante, e comendo bem, fazemos direitinho assim, lição de casa, para não tá ninguém passar mal. Eu acho que o tempo ajuda também com a bicicleta, com mais devagar. Essa região também é uma região é uma região que protege os animais, não tem ali é uma região com vicunhas, então. O que é vicunha? É tipo uma lhama com um pelo diferente. Um pelo mais fininho. Uma lhama mais nobre. Assim. Então, também, pra mim, isso é sempre uma felicidade, quando eu consigo ver os animais locais. Então, mas era uma área dura, assim, muito... era só areia, tipo, aquilo era um clima de deserto. Acho que a pior parte era o vento, porque... Que é sempre contra, nunca é a favor. Claro. E eu lembro de ter protegido, coloquei capuz, coloquei um pano no rosto, na boca, por causa da areia e tudo mais. E no final, ainda quando paramos de pedalar naquele dia, tínhamos pedrinhas dentro dos bolsos. Dos sapatos. Em tudo. E dali fomos para... depois entramos numa estradinha de terra. É verdade. Que era o nosso próximo destino, que era uma aldeia chamada Salinas. Tem várias salinas e era Salinas de Guaranda, que era a cidade maior ali perto. E eu lembro que o vento era tanto que eu falei, esquece, eu vou empurrar um pouco aqui porque não dá para pedalar. E depois começou uma parte de descida e foi mais tranquilo, até chegarmos a Salinas. E aí Salinas também foi outra surpresa. Deixa a Michelle contar, porque senão eu vou contar mentira aqui. Mas... Salinas também estava no meu roteiro. Eu falei, temos que passar por lá porque tem uma história curiosa. É uma aldeia que tem esse nome porque tinha uma mina de sal e uma família que mandava em tudo. Então era uma família dona da mina de sal e todos os outros habitantes trabalhavam para essa família. Até que chegou um padre italiano e falou... Isso não tá certo. E começou, alguns dos locais, começou a ensiná-los a fazer queijo. E vinha da Itália, então tinha boas receitas de queijo e tudo. E depois formou uma cooperativa. E o negócio foi crescendo, tanto a cooperativa de queijo, começou com outros produtos, então outros tipos de cooperativas. E quando nós estivemos lá, eles tinham um tour que dava direito a visitar algumas dessas cooperativas. E... era autoguiado e tudo mais, mas contava um pouco dessa história. Então, eles tinham, na época, acho que uns 30 vilarejos do entorno, todos com cooperativas diferentes. Então, produção de queijo, de chocolate, de bolas de futebol, de cogumelos desidratados, lã. Então, eles faziam muita lã de alpaca e assim ia. E isso realmente revolucionou a Já não trabalham todos para a família? Sim, isso realmente foi uma revolução ali. Eu nem sei se a família era uma coisa que representava alguma coisa. Sim. E ainda assim já tinha um bocado sumido da zona. Deixa eu ir embora. Até o hostel era uma cooperativa. A Michelle levou de lá
quilos de lã, assim, pra fazer. Carregamos numa alforje aquilo, Eu tinha uma alforje cheia de novelos de lã. Novelos de lã pra E fazer. fizeste alguma coisa com os novelos? Ainda não. Sim, eu fiz algum... Até o Arthur escolheu um dos novelos e fiz um gorro pra ele. E não tens o gol ainda? Não, desapareceu. O gorro? Não tem, né? Não, acho que... Não, o gorro tem ainda. Não, o gorro e a gola. Não tem as luvas. Um gorro eu perdi, esqueci num restaurante na Patagônia e... Não, você perdeu um outro gorro no Equador. Ah, pois, no Pilotoa. É verdade. Vamos passar à frente. Pô, mas aí o gorro ainda tem. Há temas que não se pode falar. Tudo Ok. bem, tudo bem. E acho que foi isso, né? De Salinas. Sim, aí Salinas era o último destino mesmo que queria fazer na viagem. Dali pedalamos até... Ai, não vou lembrar. Talvez até Guaranda, provavelmente. Só para pegar um autocarro de volta para Quito. Portanto, recomendam para quem vá fazer queira fazer este caminho, tenha ficado inspirado, é para recomendar, é para fazer ou não é para fazer? Ou Acho depende? que sim. Sim. Por mim, acho que sim. Voltaria para lá. Voltarias lá? Acho que sim. Cuidado, essa devia ser a pergunta. Voltariam lá a fazer? Quer dizer, Facilmente. Acho que sim, e tinham que fazer, era as subidas, não é? Não há forma de passar os anos sem subir. Nem faço questão de ir para a parte de praia. Eu voltaria para fazer os Andes de Os novo. anos de novo. Pois é, as pessoas também ficavam um bocado espantadas, porque eles têm uma costa que parece que é fixe. Sim. E nós... Só que é frio, não foram Eu lá. acho... Não fomos, mas... Epá, pessoal, mas vocês não vão? Não. E também eles têm um pedacinho da Amazônia e também que tem um turismo, assim, até que forte. E também não fomos isso. Mas vocês não vão para a parte boa do país? Nós devemos ver isso. Nem aos Galápagos. Também. Não tínhamos tempo. Sim, Acho lembro, que, e tentamos fazer assim, aquilo não era só pedalar, né? Então, tipo, em Guaranda ficamos um dia todo lá, tipo, sem fazer nada. Aconteceu uma coisa engraçada, estávamos assim, sentados na praça, Em Salinas. em Salinas, sentado na praça, de repente vem dois polícias, uma mulher e um homem, e o senhor polícia super assim, cara de bravo, e ia dizer pra gente, documentos, por favor. Eu pensei, fogo. Nunca me pediram um documento na América do Sul, tipo, nunca me pediram um documento. Pronto. Olha, nem tínhamos os passaportes, sempre os passaportes estavam dentro do hotel. Olha, temos que ir buscar, acompanharam-nos até o hotel, fomos lá, pegamos o passaporte. Aí, o que é que vocês estão fazendo aqui? Estamos viajando de bicicleta. E a mulher, quando a gente respondia uma pergunta, e a senhora policial, que lindo! Sempre assim, se deslumbrar com a viagem, e ele ia tentar, tipo assim, Fica sério. Fica sério, pronto. Tipo, entregamos os documentos, eles ficaram um bocado na conversa e fomos embora. Eu lembro até hoje da expressão que aprendi. É uma expressão, acho que eles usam no Equador e não sei se usam na Colômbia também, que é chévere, que é pra dizer que algo é fish. Tipo... Então ela, que chévere. E ele, quanto tempo de viagem? De onde? Quando é que entraram? Não tinha nem internet na cidade, tipo, não tinha como ver nada, checar nada. Ele só olhava o documento, olhava pra nossa cara assim. E também tinha lá um italiano perdido, tipo, que tinha casado com uma equatoriana e foi viver para essa aldeia. Que essa aldeia, tipo, não passa nada ali, entendeu? Não é um lugar que tem um fluxo grande de turista. Vai o pessoal que quer ver essa história, mas é muito fraco a questão do turismo. Foi pra lá, montou um restaurante, né, uma pizzaria. Sim, uma pizzaria. Fomos almoçar e jantar, acho que 2 vezes a pizzaria. E ele... pronto, imagina, ele só tava com o pessoal da aldeia, né, que deve ter, sei lá, tipo, 500 habitantes. E não lida com mais ninguém. Quando fomos lá, ele não deixava a gente ir embora. Ficamos, tipo, o almoço tipo, demorou 3 horas, o jantar mais 3 horas. Sentava na mesa, ficava falar. Sim. São cenas fixe, né, que acontecem. E mais alguma aventura que tenha acontecido na viagem? Eu acho que essa correu tudo bem, assim... Teve uma engraçada. Quando estávamos a caminho do Chimborazo, estávamos a procurar um sítio para acampar e falei, tem ali uma parte mais alta, um barranco, podemos montar a tenda ali. E fomos dar uma olhada para ver onde dava para armar a tenda. E depois a ideia era que um ficasse na estrada e o outro fosse ver mais ou menos a uma distância que não desse para ver dali. E quando subimos os dois, passou um carro de polícia. E aí viram as bicicletas, pararam, ficaram intrigados. Descemos, conversamos com eles, falando, é possível acampar aqui? Não sei o que. Ele falou assim, não, proibido não é, mas mais seguro. Aí eles foram embora, eu olhei para ele e falei assim, a gente vem de São Paulo, não passa nada. Eu falei isso para um carro e sai uma família dali. Tinham ido cortar capim para aquecer os animais. E ficaram ali 1 hora.
as mulheres a cortar o capim, o senhor a praticamente interrogar o Arthur, perguntar várias coisas, e eu fiquei na brincadeira com as meninas, duas crianças. E depois que eles foram embora, falaram assim, aqui já não é um bom sítio para acamparmos. Muita gente já tinha visto a gente ali, estávamos a Mudar. tentar se esconder um pouco. Aí seguimos um pouco mais, e o Arthur, uma hora que ele foi à frente, e parecia uma vila abandonada. Tinha uma escola, um hostel, e o Arthur foi até ali, depois ele voltou. O hostel estava fechado. Voltou super rápido e falou assim, olha, eu vou fotografar, porque estava já o pôr do sol, segue ali e fala com a belga. Eu, ok. Segui, aí havia um casal de belgas que estavam a fazer uma viagem mochilão pela América do Sul. Também no meio do nada, assim, tipo um lugar no meio do nada. Não tinha nada, não tinha um ponto específico para ver, não tinha nada, nem sei como que eles chegaram ali. Não vimos nenhum local, eles ainda viram, porque tanto falaram que o hostel tinha estava fechado. Eles falaram, uma senhora falou que se quisermos dormir, até podemos dormir aqui, ou podemos usar a cozinha e acampar, o que quiser. E falei, ok, montamos a tenda do lado de fora e ficamos na cozinha ali na conversa com os belas. Tinha um casal de mexicanos também. E de repente também. chegam os mexicanos num carocha. Um carocha. Que estavam também fazendo uma viagem do México até Ushuaia no carro, já estavam há 2 anos na estrada. E foi uma noite super divertida. Ficamos os 6 na conversa e depois cada um foi nós fomos para nossa tenda, os belgas para a tenda deles e os mexicanos pro carro. Do carocha. Mas era no meio do nada. Sim, no final também a senhora, quando perguntasse se precisava pagar alguma coisa, ela falou, não é preciso pagar nada. Eu acho que ela tomava conta ali da propriedade, mas também não estava querendo ter trabalho. Tipo assim, olha, desde que eu não tenho que fazer nada, vocês fiquem aí e podem ir embora amanhã. E teve uma cena que nós, nessa coisa, estamos sempre a mudar a viagem. Sim. Entramos na altura tinha uma lan house, né? Entramos numa lan house para descarregar alguns tracks do GPS e mudar e tentar ver outros caminhos. Na altura a gente usava aquele Ride with GPS, o site para desenhar. Tínhamos os GPX, mandamos aquilo para lá e começamos a alterar os caminhos. Mas gastamos, 2 horas na lan house e alterar o caminho. Usávamos muito Google, né? Porque ali tinha muita coisa que não era reconhecida. Sim, não tínhamos net no telemóvel, era mesmo só usávamos o GPS. E no dia seguinte, continuamos a viagem, chegamos num ponto que eu falava para a Michelle, eu acho que é para a direita. E a Michelle falou assim, não, mas no caminho que nós fizemos é para a esquerda. Mas era uma coisa assim. Eu, não, mas eu acho que é para a direita. Ela, não, mas é para a esquerda. Aí ela falou assim, olha, para que nós ficamos 2 horas dentro da lan house mudando o caminho se agora você quer inventar um caminho novo na tua cabeça? Pior, por que eu fiquei a definir esse caminho e você não falou nada e agora você quer criar alguma coisa? Eu falei, não, mas é porque eu tô vendo o vulcão ali, essa estrada vai para lá, porque eu via no mapa a estrada aí para um lado. Eu falei, acho que se a gente for por aqui, vamos cortar caminho. Ela, não, nós vamos pelo caminho agora. Depois disso, ela foi lá e comprou um GPS para ela e falou, olha, quando chegar nesse momento, você vai pro seu caminho e eu vou pro meu caminho. E pronto, e assim fica os dois com autonomia. Como é que vocês faziam para viajar? Iam sempre à vista, um à vista do outro, ou às vezes um ia mais à frente? Ou... Acho que sempre mais ou menos perto. Nunca... Perde-se um bocado, espero. Sim. Geralmente eu vou à frente e estou sempre paro, espero, tranquilo. Okay. Se ela vai à frente também. E vocês levam tudo alforjes nesta altura? Sim, nessa altura levamos alforje, levamos tenda, 2 alforjes atrás, tenda, cozinha. Na altura eu usava um fogareiro que é um MSR, aquele combustível líquido, né? Okay. Comprava nas bombas de gasolina combustível. E fazíamos um mix entre acampar, cozinhar, dormir em hotel e um bocado de tudo. Nós quando viajamos não temos uma regra, carregamos tudo e fazemos o que apetece. Já aconteceu de carregar tudo por 3 dias e não usar nada. Às vezes ficou assim um bocado, foi um bocado parvo isso, mas também, podemos parar em qualquer sítio. Sim. É um bocado como a gente está se sentindo, o que está acontecendo durante a viagem. Vocês levavam a tenda, às vezes ficavam na tenda, outras vezes ficavam num hotel. Essa viagem ficamos em hostel, em tenda, em camping pago, camping não pago. Sim. E no lodge de luxo, em tudo. Olha, esse lodge foi barato. Bem, mais alguma coisa desta viagem queiram dizer? Acho que não. Eu acho que
Bom, pra mim foi a minha primeira experiência nos Andes e uma das coisas que me marcou muito é tipo, a dureza da região. Porque às vezes quando a gente passa com a bicicleta e a gente vê o tempo ali, tipo, é uma região árida, é uma região fria, é uma região de ventos fortes, então... Tudo é muito difícil. É muito difícil isso. Então isso, pra mim, cria uma admiração pelas pessoas que moram ali. Em que altura do ano é que foram? Fomos, o que eles falam que era época de verão deles, que eles falam que é época seca. Que é o nosso inverno. Porque no hemisfério sul é ao contrário. Isso. contrário. Era o primeiro semestre, alguma coisa, talvez maio, por aí. A transição. Sim. E... Geralmente era as datas que eu uma viajava, coisa maio, curiosa por também, estamos às vezes perguntávamos, né, tínhamos o track, mas parávamos numa aldeia e perguntávamos, sei lá, olha, para tal lugar, vamos para onde? Vamos para tal sítio. Quanto tempo é que é? Mas vamos de carro ou vão a pé? E nós, de bicicleta. Tipo, de carro é 1 hora, a pé são 4 horas, tipo, pá. E nós nunca tínhamos a informação em quilômetros, eles sempre davam em tempo. Apenas nós chutávamos, tipo, ok, a bicicleta vai demorar 2 horas. Tipo, se a pé demora 4, demoramos tipo 2 de bicicleta. E ficámos sempre assim nessa cena. Mas foi fixe, tipo, de maneira geral o país na altura estava super seguro para viajar. Acho que agora eles estão com alguns problemas políticos, mas na altura estava super seguro e em nenhum momento sentimos assim ameaçados. Né? Foi mesmo... Falo que foi uma bela surpresa, porque fomos sem saber muito o que esperar, além de paisagens bonitas e encontramos pessoas muito E pelo menos para simpáticas. nós, da América do Sul, vende-se, né, abre aspas, no sentido, o pessoal olha muito para o Peru, pronto, que é muito forte no turismo, a Bolívia, o Chile e a Argentina, né? O Equador é um país que é pouco falado, também está mais distante, né? Porque para quem está, imagina, no Brasil... tens um voo de 2 ou 3 horas, está no Chile, está na Argentina, e ali não, ali pronto, já é um voo um bocado mais longo, para ir talvez seja uma viagem mais cara, então a gente não tinha para nós não chega tanta informação, assim, poucas pessoas falam, fui para o Equador, tipo, é uma cena um bocado mais distante. E quando vão para Galápagos. Pois, muita gente chega, tipo, imagina, pousa em Quito, põe um voo para Galápagos e volta, então... O Equador deve ser parecido com o Uruguai no outro extremo. Exato, ninguém fala do Uruguai, Argentina, depois ninguém fala no Uruguai, deve ser o Equador para aquele sítio. É mesmo isso, o Equador está assim. Como é que viajar de bicicleta altera a tua percepção, ou a vossa percepção, dos caminhos, da geografia, tal como o exemplo que davas há pouco, que para ti o Equador é um sítio muito duro, muito árido, isso só se percebeu porque se calhar só percebeste isso porque foste viajar de bicicleta. E a bicicleta dá-te isso, ou dá-vos isso, uma perspectiva mais física ou diferente do que é ir de carro? Com certeza. Muito longa. Até falamos sobre a questão do mal de altitude. E eu tive 2 vezes na cota dos 5.000, uma de bicicleta e uma de carro. Com a bicicleta não tive nenhum sintoma, com o carro eu tive que parar o carro porque estava mesmo passando mal e fiquei 1 dia e meio com dor de cabeça e tudo mais. Então sim, já tem essa diferença. E eu acho que volta naquilo da bicicleta aproximar das pessoas, também aproxima dos locais, porque você tem uma noção, dos locais, digo, físico mesmo, da paisagem e tudo mais. Você tem noção se aquilo é uma subida, se aquilo é uma descida, se aquilo é um terreno difícil, se aquilo é um terreno fácil. Você percebe a areia. E quando eu tô pedalando, principalmente por um lugar bonito, eu quero absorver o máximo daquilo. Então eu começo a olhar para os detalhes e começo a prestar atenção tudo que está ao meu redor. Então eu acho que isso traz uma experiência muito diferente do que no carro. Quando você está no carro, você não tem tempo de ver tudo isso. E com a bicicleta você consegue... Você vai num ritmo que você meio que faz parte da paisagem naquele momento. E eu acho que isso enriquece. Eu acho que a bicicleta agrega bastante nesses pontos. E tem uma coisa que eu gosto que pronto, o mais simples seria viajar a pé, né? Mas a pé é demasiado lento para cobrir algumas distâncias. Mas na bicicleta, imagina, sei lá, estás num sítio, como aconteceu nessa viagem, né? Apetece agora ir andar, temos só 15 dias de férias, mas apetece conhecer outro lugar. Mete-se no autocarro e vai, estás a perceber? Ou apanhas uma boleia, ou conheces alguém que quer te levar para conhecer um sítio, mete a bicicleta num carro e vai. Tipo, é fácil,
é prático. Acho que, Certo. e eu viajei muito de carro na minha infância com meu pai, fizemos a América do Sul toda. E o carro tem horas que é um transtorno. Ele também, da mesma maneira que ele te dá a liberdade, ele também te gera uma série de problemas e preocupações, né? Estás numa cidade grande, o que é que faz com o carro, né? Chegas em Lisboa, onde é que eu paro o carro? Estás preocupado se é perigoso, se não é. Pá, chega de bicicleta, põe no quarto do hotel ou na casa de alguém e pronto, está despachado. Então acho que te dá uma liberdade muito grande assim, nesse sentido. Ok. Lembras-te de algum imprevisto muito louco, muito divertido que tenha acontecido, em geral, não necessariamente no Equador, assim, alguma que te salta? Acho que Epá, já me aconteceu uma coisa, entrando um bocado na parte técnica, né? Estava na Patagônia e tive um problema mecânico. E antes de ir para a Patagônia, tive a ler. Existe um site que chama Crazy Guys on a Bike. Eu não sei se existe ainda, mas é uma espécie de um fórum. É só pessoal que viaja e é um pessoal um bocado assim. Muita gente é um bocado assim, mesmo fora da casinha, como a gente Sim. diz, que escreve lá. E pá, e vi tudo, como é que eu podia simplificar melhor a minha bicicleta para ter uma coisa simples, robusta e que eu pudesse viajar tranquilo. E fiz tudo que podia ser. E cheguei a uma cidade, tava, sei lá, já tinha andado 100 km da última cidade, tava numa zona em que o autocarro passava, que era um ônibus muito pequeno, passava 2 vezes por semana, e minha bicicleta tive um problema no cubo, simplificando. Arranjei uma oficina mecânica de motas, me arranjaram as chaves para tentar arranjar, não tinha arranjo, tive que voltar para trás. E quando eu voltava eu pensei, fogo. Mas fiz tudo que diziam que era para fazer numa cena tipo simples. Pronto, tive que, para arranjar o problema, que era um problema simples, que eu levei 3 dias, tipo, fui de autocarro, cheguei na cidade, no dia seguinte não tinha autocarro, enquanto o senhor da oficina arranjava, esperei mais um dia para apanhar o autocarro para voltar para outra cidade, eram tipo, sei lá, 6 horas de viagem para trás e para frente. Então, às vezes o pessoal fica ali tentando deixar a bicicleta perfeita, as coisas técnicas, isso, aquilo. E não tem solução perfeita. É tipo, arrancas com a bike que tem e vai e faz. É um bocado isso, assim. Concordo. Então, você tem alguma coisa que... Eu lembrei da viagem que nós fizemos de carro, antes de mudarmos para cá. Estávamos a atravessar um deserto na Bolívia, assim, deserto mesmo, no meio do nada. E de repente era o deserto de Siloli. Quando sai de São Pedro de Atacama, cruza para o Salário do Uyuni. Aquilo são 400 km de travessia, ou 300, Nós sei lá. fomos pela reserva Eduardo Alvaroa e era sentido Salário do Uyuni. E não tem abastecimento zero, tipo... E vimos 2 pontinhos a se mexerem e pela velocidade calculamos que eram 2 bicicletas. E fomos na mesma direção e eram 2 irmãos franceses que tinham comprado bicicletas de supermercado na Colômbia e iam até Ushuaia. E foram até Ushuaia. E acompanhamos e temos contato. E paramos para perguntar se eles precisavam de alguma coisa e conversar e tudo. Oferecemos água, eles falaram depois até, vocês salvaram nossa vida com água. Porque é a coisa mais simples, mas também ao mesmo tempo é mais vital. E era uma bicicleta do supermercado. E eles estavam ali a fazer uma viagem incrível, fizeram uma viagem incrível. Então, às vezes, as pessoas sem perceber nada também, né? Sem perceber nada de bicicletas e tudo. E às vezes as pessoas ficam com tantas coisas de querer preparar uma bicicleta maravilhosa e perfeita e à prova de problemas. Os problemas vão sempre acontecer. Quer dizer, não vão sempre não, mas podem acontecer, existem coisas. E você tem que estar ali e acho que a capacidade de resolução, de improviso e de... ver o que pode ser feito diante daquela situação é o que mais conta do que você ter o melhor equipamento. Até porque o que é o melhor equipamento? O que é melhor para mim pode não ser para você e tudo mais. E eles tinham uma cena que era, eles entraram, acho que tinha um hotel, tentaram chegar num hotel de luxo que tem no meio do deserto e tentaram pedir água. E pronto, só disseram, olha, nós não podemos dar água, mas podemos vender. E eles, não, comprar nós não vamos comprar. Eles não queriam uma garrafa de plástico. Porque não queremos comprar essas garrafas de plástico. Eles tinham uma ONG um bocado com essa cena anti-plástico. E mesmo tipo, recusaram a água e seguiram a viagem deles. Eu pensei, meu, que grande maluco, como é que esses gajos vão morrer aqui? Sim.
Fica a ser agarrado. Yeah. E conversas com locais ou viajantes que de repente que vêm à memória? Lembras-te de alguma que Eu lembro do Seiza no Jalapão. Nossa, Fomos essa foi engraçada. Pronto, fizemos uma viagem no Jalapão. O Jalapão é uma região, um parque estadual que tem no Brasil, e é uma região considerada o deserto no Brasil, não porque falta água, mas porque falta gente. É a menor densidade populacional do país. Eu acho que tem tipo meio habitante a cada quilômetro quadrado, assim, uma cena bizarra. E pronto, fizemos lá uma viagem e tinha lá um olho d'água, onde brota água, assim, você vai para mergulhar, não afunda, assim, na superfície. Pronto, estava dentro de uma propriedade privada, fomos pedir autorização para ir. Então o senhor nos acompanhou, o dono lá da propriedade, e falaram, como hoje não tem ninguém, tipo, era meio da semana, assim, vocês fiquem aí à vontade, vai chegar um grupo, você sai um carinho, eles só têm autorização para ficar meia hora. Eles ficam meia hora, eles vão embora, que era tipo umas 10 pessoas, vocês fazem um lanche, depois voltam para a água, estão aí o dia todo. E nós, fixe, tá bem. Só que ele montou assim uma cama de rede, ficou perto, mas conversando com a gente, tipo, vai dar tempo, né? Sim, cada história. Então ele começou a contar que ele tinha sucuris, aquelas tipo anacondas, assim, e que ele brigava, que ele já matou não sei quantas sucuris com a faca, e nós dentro da água a pensar assim, eu espero que elas não venham aqui. Não, é porque também... e mesmo um monte de histórias. Depois, andamos mais um bocado, continuamos a viagem, ficamos Aquilo era sempre alguém contar essas histórias, não vou dizer que é mentira, mas tivemos num bar também, né? Que é a Benita. A dona Benita. Também, essa aí também contava que já tinha tido briga com onça e que também um dia foi até umas dunas, quando voltou, a cama de rede dela estava toda rasgada e que tinha sido a onça. Quando ela chegou lá, ela viu a onça e nós sempre dormimos em tenda nessa zona. Até que teve um dia que estávamos num parque de campismo, que o dono não... Imagina assim, entras num sítio, na casa de alguém, em cima da mesa tá a chave de carro, a carteira, tipo telemóvel, cervejas pela metade, prato de comida, mas ninguém lá dentro. Nós assim, e era o parque de campismo, pensando bem. Ficamos esperando, não apareceu ninguém. Começou a anoitecer, montamos a tenda e fomos para dentro da tenda. E tinha um cão que não parava de latir. Até que o cão para de latir. E a Michelle levanta e fala assim: eu acho que a onça apanhou o cão. Ela vai sair. Porque ele parecia tão desesperado para entrar. Arranhava uma porta que tinha ali. É que o cão parou assim do nada. De repente, chegou uma hora, o cão sumiu. E a Michelle, acho que a onça apanhou o cão. Nós já com 50 histórias de onça pelo caminho. Tipo, o outro que matava sucuri. Vimos pegadas de onça. Pronto, isso é mesmo verdade. Nós vimos várias pegadas de onça. E dizem que o animal muitas vezes está te vendo, mas tu não vê, né? Ele está escondido, ele está vendo de longe. Essa cena foi bizarra. Aí depois, lá pela, sei lá, meia-noite, escutamos um barulho de um jeep a chegar. E era lá o dono do camping. Bêbado. Chegar todo bêbado. Ei, vocês estão aí? Olha, tem comida no frigorífico, sirvam-se à vontade, eu vou dormir, amanhã a gente conversa. Pronto. Não era onça nenhuma, no dia seguinte estava lá o cão. E sei lá o que foi. Tudo bem. Olha, essa viagem, fomos de carro, de São Paulo para lá, eram 2.000 quilômetros, e tivemos problema mecânico com o carro. E estávamos em viajar de bicicleta, aquilo foi um transtorno para chegar lá, porque tivemos problema mecânico com o carro, e não tinha telemóvel, zonas sem cobertura, e a bicicleta, era muito mais fácil tiver um problema com a bicicleta do que com o carro. Então é um bocado isso. E o que é que viajar de bicicleta vos acrescenta e vos traz para a vossa relação como casal no dia-a-dia? Eu acho que quando a gente está numa viagem de bicicleta é tudo muito mais simples, porque são aqueles momentos, é o que está em torno da viagem de bicicleta. Nunca fizemos uma viagem grande depois da oficina para poder falar alguma coisa nesse sentido, porque agora é mais difícil desligarmos, mas antes era isso, estamos viajando de bicicleta. Dizer ao contrário, quando vêm da bicicleta, quando viajam juntos e voltam para casa,
O que é que se falam nas viagens ou entra no dia a dia e esquece e já esqueceu? Não, acho que. Sempre voltam as Acho lembranças que dos voltam as lugares lembranças e das dos pessoas. lugares, é. Muito das pessoas também, Sim, por onde sim. passamos e das histórias que tivemos pelo caminho. Então, de vez em quando lembramos disso e Sim, contamos. às vezes eu tomamos cerveja com os amigos e contamos essas histórias e coisas assim. Pá, um bocado. Eu acho que depois da viagem tem as lembranças e a ficha partilha também, né? Com outras pessoas também. Eu acho que é isso. E acho que é muito mais interessante viajar com uma companhia do que. Eu já viajei sozinho, fiz uma viagem longa sozinho e acho que é muito mais fixe estar com alguém do que estar a viajar sozinho. Tem horas que não tem muita piada, estás a ver? Eu acho que em dupla é sempre difícil, porque tens que gerir um bocado a tua vida ali em cima da bicicleta e a vida do outro também, e o outro igual, né? Mas acho que vale muito mais a pena do que... Porque no fundo nós não vivemos sozinhos, né? Tipo, é impossível viver sozinho. Então, acho que é isso. Muito bem. Então, o que é para ti e para ti um bom dia de viagem em bicicleta? Acho que para mim tem que ter bastante subida. Rapaz, contato com subida, contato com as pessoas, tempo para comer, acho que é importante. Tipo, mesmo para sentar e comer, nem que eu tenha que andar à noite. E um sítio para dormir, pode ser qualquer sítio. Que eu consiga dormir tranquilo. Não... Sem onças. Yeah, sensato, yeah. Eu acho que entra nisso também. É um dia em que o pedal flui, com subidas ou não, mas o pedal flui, porque também tem dias que são com ritmos diferentes e tudo mais. Lugares bonitos, eu gosto muito de paisagens, e pessoas interessantes, que acabam por marcar, ou seja, um encontro mesmo que curto, mas alguma coisa que eu possa ter aprendido dali, ou aprendido alguma coisa sobre alguém. Eu gosto de trazer lembranças dos países, de sentir que eu visitei e não que eu passei pelo país. Muito bem. E se pudessem voltar para um único dia de viagem de bicicleta, das muitas que já fizeram, para qual dia é que voltariam? Ou momento? Ui, isso é difícil. Eu tenho... Deixa você falar primeiro. Não, fala você, porque eu tô pensando. Eu várias vezes pedi para casar com a Michelle. Vai ser agora? Epá, nunca tivemos um pedido de casamento. Ela nunca aceitou. Nunca tivemos um pedido de casamento. Até que estávamos no... Ela nunca aceitava. Estávamos, tipo, no lodge, tipo, naquele dia sem fazer nada, acordamos. O tal VIP, o de... Exato. E de frente, assim, pro Cotopaxi, pro vulcão. E, pá, um céu azul, assim, no dia seguinte tinha chovido, o anterior tinha chovido, e aí ela vira para mim e pergunta se quer casar comigo. E eu respondi do jeito que ela sempre responde, tipo, não, que casar? Eu já falei que eu não vou casar. E ela ficou super decepcionada. Porque era verdade. Ela queria mesmo casar. E depois casaram-se lá? Não, demorou mais uns anos. Mas casamos depois. Sei não, foi um dia fixe. Porque tinha sido um dia duro. Teve isso. Estou a fazer piada um bocado dessa situação, mas foi um momento fixe, assim. Ficamos ali relax, no dia seguinte voltou a ser duro outra vez. E se conseguem superar os dois um dia tão duro assim, qualquer problema da vida é fácil de superar. Muito bem. E a outra que é, o que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? Comida. Michelle leva sempre comida a mais. É importante. Acho que a câmera fotográfica nunca deixo de levar. Para mim é das coisas que eu mais gosto assim, de fazer. Tens o que paras para tirar as fotografias. Sim, e a Michelle fica à espera. Não é por isso que ele pedala mais rápido. Ok, que é para dar conta. E como qualquer viajante, então qual é que é a próxima viagem? Ou planeada, pelo menos. Não tem que acontecer. A lista é grande. Ou em sonho. Eu gostava de fazer uma viagem, é uma coisa que não vou conseguir tão cedo, mas gostava de fazer uma viagem pela Europa,
até entrar um bocado pela Ásia de bicicleta. Tipo, imagina, sair daqui mas sem pressa e tipo, sei lá, 1 ano e pouco de viagem. Mas não vou conseguir agora, mas em algum momento vai acontecer. Essa era uma viagem que eu curtia fazer. Acho que... Eu tenho uma listinha. Eu queria voltar para a Patagônia. Queria fazer só a parte norte da Patagônia, queria fazer mais. Queria ir muito para a Eslovênia. Eu fui para a Eslovênia quando eu não pedalava, ainda não fazia viagens de bike e tudo mais. É lindo. E fiquei apaixonada pelo país, então eu queria voltar com a bicicleta, que eu acho que vai ser uma experiência única. Sim. E eu tinha vontade de voltar para a Ásia. Provavelmente voltar para a Coreia. Fazer uma viagem pela Coreia. E foi também um país assim, encantador e de pessoas incríveis. Muito bem. Muito obrigado pela partilha. Gostei imenso. Gostei imenso da vossa química como casal. Muito giro. Sente-se uma grande sintonia. Muito giro mesmo. Espero que tenham gostado. Nós vamos meter aqui na sinopse do episódio aqui os tracks e algumas informações. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos. Subscrevam o canal Viagens a Pedal. Ativem as notificações para saberem quando saem novos episódios. Deixem os vossos reviews em qualquer uma das plataformas que temos, de podcast ou no YouTube. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima viagem e boas experiências. Boas viagens. Tchau. Obrigado. Obrigadão. Foi muito fixe, gostei muito. Gostei, espero que não tenhas gostado. Gostei mesmo muito. Sim. Não foi, achei mesmo giro. E a vossa... Achei mesmo que vocês têm uma química muito gira, pá.